Graças a Deus. Igreja, fique em pé, vamos fazer uma oração. É um dos jovens da nossa mocidade. O Senhor vai estar usando para falar a cada coração nesta noite. Não se preocupe se as mocidades de fora não veio. Eu acho que eles ficaram alegres porque caiu chuva. Ainda ficou alegre demais e esqueceu tudo. Mas não se preocupe. As pessoas que estão aqui são as pessoas que o Senhor tem compromisso e quer falar com você hoje. O Senhor não manda recado, o Senhor não vai até ele, o Senhor marcou um encontro aqui. E aqui nós estamos. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, te louvamos, te agradecemos, apresentamos, Senhor, a vida do irmão Marcos Luiz nas tuas mãos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero aqui mobilizar toda a ação do inimigo sobre a vida dele. Senhor meu Deus, que ele tenha toda a liberdade, Senhor, através do teu Espírito Santo, de estar aplicando a tua palavra. Senhor, revela, Senhor, no coração dele, Senhor, para que seja ministrado aos nossos corações a tua palavra, Senhor, concedida do alto céu sobre a vida dele, que nós estamos aqui para receber e ouvir, Senhor, a tua voz. Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Uma salva de palmas pela vida do Pai. Salve a igreja com a paz do Senhor. Abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo número 3. Enquanto a gente procura, eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus líderes, Cristiano, Isaac, Ezequias. Agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor Edson. Que o Senhor possa abençoar a todos vocês. Amém, igreja? Todos acharam? Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Ou melhor, versículo 1, desculpe. Irei ler para você. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta, e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor dará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Podem tomar os seus assentos. Meus queridos, antes de eu entrar na revelação da mensagem, eu quero entrar na história da cidade de Sardes. Uma cidade que no certo tempo era considerada uma cidade impenetrável e indestrutível pela sua localização, que se encontrava a 500 metros acima dos rochedos do vale. E nesses rochedos, a qual a cidade de Sardes era cercada, havia algumas fendas, algumas brechas, onde o rei de Sardes, ele colocava alguns soldados para fechá-las, para tampar essas devidas brechas, para que aquela cidade não fosse invadida e tomada por outros reinos. O rei de Sardes, ao ordenar que os seus soldados ficassem ali em cada brecha, tampando ali para que não fosse invadida a sua cidade, havia alguns soldados que não acatavam a ordem daquele rei. Até chegavam lá, abandonavam o posto e deixavam a brecha aberta, porque achavam que pela fama que tinha a cidade, ninguém iria
iria se atrever de invadir aquela cidade. E a história ela nos diz que o rei da Pérsia, ele tinha enviado alguns vigias para poder vigiar aquela cidade, para poder olhar um modo para poder invadir aquela cidade, porque ele não se conformava com a fama que aquela cidade tinha. E esses vigias, a qual estavam ali, perceberam que os soldados, alguns deles, saíam dessa brecha e deixavam a brecha vazia. E logo vendo isso, aqueles vigias, eles foram e avisaram ao rei da Pérsia, que prontamente reuniu o seu exército e foi de encontro àquela cidade para poder tomá-la. E tomou aquela cidade pelaquela simples brecha que um soldado que tinha sido ordenado a ficar nela não ficou e saiu da posição onde o rei tinha o colocado. E vendo essa história da cidade de Sardes, o Senhor ele me tocou e me mostrou que às vezes Deus ele nos coloca em certas posições, em certas situações, para podermos tampar brechas, tampar algumas fendas, para que algo não venha nos destruir, algo não venha nos atingir. E às vezes somos desobedientes e saímos da posição onde Deus nos coloca. Saímos do lugar onde o Senhor nos delegou a ficar. E o Senhor ele me mostrando essa história, ele disse a mim que ele me mostrou, me fez atentar e ver que haviam aqueles soldados que não saíam das brechas, ficavam, mas pelo erro de um ou dois, a cidade inteira foi tomada e destruída. E às vezes, por causa de um ou dois, somos todos atingidos por setas, por hostes malignas, por desobediência a Deus. Porque às vezes Deus ele nos coloca em um lugar, mas não queremos ficar onde Deus nos coloca. Achamos que ali não é a posição onde Deus tem para nós. Achamos que ali não cabe a nós ficar. Queremos ir mais à frente, queremos nos impor a uma certa posição. É verdade. E aqui o Senhor ele me falava que nessa igreja, nessa casa, havia ministérios que não estavam andando, não estavam indo para frente por desobediência a Deus, porque às vezes Deus manda ficar numa posição e sai. Ficar numa posição e acha que não é ali que você tem que ficar, quer sair. E Deus, Ele me fala que para nós termos um ministério cheio de unção, cheio de poder de Deus, cheio da graça dEle, é necessário primeiramente obedecer a Ele e fazermos a vontade dEle, porque se não fazermos a vontade dEle, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos apenas duas escolhas: ou servir a Deus ou servir ao diabo, ou obedecer a Deus ou obedecer a voz do inimigo. Se o Senhor nos manda ficar em uma posição e não ficamos, estamos desobedecendo a Deus e logo estamos obedecendo ao diabo, porque o que ele mais quer é tirar a crente da posição onde Deus coloca. O que ele mais quer é atingir pessoas a qual Deus tem chamado, a qual Deus tem ministérios a colocar em mãos. E por causa de pequenas brechas que nós deixamos de fechar, o inimigo ele vem e acaba com todos os planos, com todos os nossos sonhos. Por causa de pequenas brechas que às vezes, por nós acharmos que devemos estar em uma posição melhor, o inimigo ele vem e destrói tudo. E o Senhor ele me trouxe aqui para dizer à igreja: fica na brecha, tampa a brecha, aí então vamos ver o poder dele em nossa vida. Quando começarmos a tampar a brecha, quando começarmos a se impor em obediência a Deus, Ele então nos dará um grande ministério. Ele então realizará os nossos sonhos. O
com poder, mas não quer pagar o preço, não tampa as brechas. O inimigo ele está ao nosso derredor, esperando só uma brechinha para nos derrubar. Se nós formos olhar ao nosso lado hoje, as pessoas que estavam antigamente ao nosso lado não estão mais. Por quê? Porque deixaram a brecha aberta. E o inimigo ele vai, ele não está nem aí, ele derruba. E o que nós fazemos quando vemos isso? Nada, ficamos apenas olhando. E o inimigo ele não vem e destrói de uma vez, é aos poucos. Ele vai te deixando desanimado aos poucos, vai te enfraquecendo aos poucos. Aí então Deus me faz lembrar da passagem das 10 dracmas, onde uma se perdeu dentro de casa. É assim que o inimigo faz, ele começa a fazer a pessoa se perder dentro de casa. Depois ele faz essa pessoa virar uma ovelha perdida. E o Senhor ele não quer que ninguém vire uma ovelha perdida. Se está começando a se perder dentro de casa, tem que voltar logo. Tem que achar logo. Tem que fazer uma atitude do filho pródigo urgente. A palavra de Deus ela nos diz, em Lucas 15, quando fala sobre as 10 dracmas, que quando a mulher perdeu uma das suas moedas, ela acendeu a sua candeia, limpou a casa para procurá-la. E a candeia do nosso corpo, a nossa candeia são os olhos. E temos que abrir os olhos, porque estamos com os nossos olhos fechados. As pessoas estão morrendo espiritualmente do nosso lado e não estamos vendo isso. Não estamos podendo ajudar porque não estamos enxergando. Estamos com a nossa visão espiritual fechada. Não conseguimos ter uma atitude com essa pessoa. E o Senhor ele nos ordena para que clamemos, para que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais. Porque nós temos que estar na casa de Deus, é um com a mão dada ao outro, é um ajudando o outro. Veja, tem que ter isso, hospitalidade. Quando o irmão está fraco, você tem que ajudar ele, para quando você estiver fraco, ele poder te ajudar. A Bíblia ela nos diz que é bom que nós andamos em dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas andamos em tantos, só que estamos cegos que cai todo mundo e ninguém vê nada. Cai todo mundo e fica todo mundo disperso. O que aconteceu? Como que isso aconteceu? Como foi gerado isso? É porque estamos com a nossa visão espiritual fechada. Mas não são todos. Não são todos. Ainda existem remanescentes. Ainda existem aqueles que estendem a mão ao nosso que ajuda. Aleluia! Eu estive pregando na quinta-feira e o Senhor ele me deu uma palavra. A tua palavra sobre Paulo e Silas. E que ele me traz na memória agora. Que uma das atitudes de Paulo e Silas que mais me chama a atenção é quando a glória do Senhor ela toma todo aquele cárcere, que as prisões se abrem, as correntes caem e o carcereiro acorda de um sono leve e fica assustado e vai para se matar. E Paulo então grita: não faça isso. Aquele mesmo carcereiro que lançou eles na prisão, que prendeu eles num tronco, Paulo vai e fala para ele não se matar. E hoje estamos fazendo o quê? Somos caluniados, somos julgados, somos escanteados. E quando aqueles que fazem isso que nós estabelecemos, nós ficamos olhando e deixando ele morrer. Não fazemos como Paulo, gritamos não e vamos dar uma palavra profética. Preferimos ver ele morrer. Aí depois vamos dizer que somos cheios do Espírito de Deus. Dizer
rejeitado, as pessoas passam zomba na nossa cara. Por quê? Porque não mostramos a diferença. Dizemos que somos cheios, mas não mostramos os frutos. Não mostramos que temos paz com o nosso irmão. Não mostramos que temos amor com o nosso irmão. Não temos bondade com o nosso irmão. E só derrubamos. As igrejas hoje em dia não estão mais sendo igrejas. Tínhamos que um ajudar o outro, mas não, estamos um matando o outro. E o Senhor, Ele precisa de pessoas que ajudem um ao outro. É o fim dos tempos. O Espírito Santo clama por santidade, mas não há quem pregue santidade. Porque hoje em dia as pessoas estão preocupadas com fama, com status. E o que é que traz status? É eu falar que Deus vai te dar isso, é eu falar que Deus vai te dar aquilo, é eu falar que Deus vai matar o seu inimigo. Não, Deus ele não vai matar o seu inimigo, Ele vai usar você para ajudar ele. Deus mate o seu inimigo. Tenha uma atitude diferente e estenda a mão para Ele. Ele está te caluniando, ore por Ele. Peça para Jesus abrir os olhos dele. Porque às vezes estamos cercados por muitas pessoas e esquecemos que tem pessoas que estão precisando de nós. Queremos sempre estar saindo, mas esquecemos que tem pessoas que estão lá fora que estão precisando da nossa visita, de uma palavra profética, e que não temos coragem de largar. Precisamos mudar a nossa forma de agir dentro das igrejas. O Senhor, Ele precisa de pessoas que ajudem uma a outra, não que matem um ao outro. O Senhor, Ele não tem como dar um ministério para alguém que só quer caluniar o outro. A pessoa tem um ministério, Deus usa, abençoa, mas onde fica a humildade? Lá embaixo. Sobe status, mas esquece a humildade. O Senhor, Ele tem grandes propósitos para fazer nas nossas vidas, mas Ele não faz porque Ele sabe que se fizer, nós vamos virar egoísta. Porque nas nossas orações nós pedimos tantas coisas, mas esquecemos de pedir humildade. Pedimos para Deus nos abençoar com um ministério cheio de poder, cheio de fogo, mas não queremos pagar preço. Somos caluniados e já queremos ir lá partir para a porrada. E os frutos do Espírito Santo ficam onde? Cadê a paz? Cadê o amor? Cadê a bondade? Cadê a longanimidade? Aleluia! Não temos mais os frutos do Espírito Santo, por quê? Será que Deus mudou? Será que foi Ele que tirou? Não, a igreja não precisa mais do fruto do Espírito Santo. Não, não foi Ele não. Fomos nós que mudamos, que não reconhecemos o nosso papel aqui na terra, que nós somos chamados foi para ganhar almas. É verdade. Não temos que nos preocupar se nosso irmão canta melhor, se prega melhor. Temos que nos preocupar que tem almas sedentas esperando por mim e por você. Temos que nos preocupar que o Senhor Ele quer nos usar para ganhar multidões. O prazer do Senhor é ver o povo inteiro subir para o céu. Mas infelizmente nem todos escolhem isso. Mas todos nós queremos subir para o céu. E como o irmão Freitas falou ontem pregando, mas ninguém quer pregar a palavra aí fora. Só quer pregar se for em cima de púlpitos. E a palavra de Deus diz que Jesus só vai voltar quando a palavra for pregada nos quatro cantos da terra. E precisam pessoas aí fora ouvir a palavra de Deus. Queremos subir para o céu, mas não temos paz com o nosso irmão. Vamos viver no céu de contenta? Não. No céu só sobe quem anda em santidade. Temos que às vezes engolir coisas a seco. E temos que saber que quem nos justifica é Deus. Deixa de se preocupar se as pessoas estão te julgando, te caluniando, te jogando de lado, falando mal de você. Quem te justifica é Deus. Não liga porque as pessoas estão pensando de você. Se preocupa com o que Deus está pensando. Se preocupa com o que Ele está pensando de você. Se preocupe se Ele está se agradando das nossas atitudes aqui na terra. Porque estamos achando que aqui na terra está tudo bem, mas não está. Ser crente hoje em dia está muito fácil.
quer pregar bem, quer cantar bem, mas não apresenta os frutos do Espírito, e ainda quer que o Senhor manifeste a sua glória dentro da igreja. E se o Senhor não manifesta, ainda ficamos questionando a Ele, ainda ficamos nos preocupando. Por que será que Deus não se manifestou na igreja? É porque estamos acomodados, é porque estamos ultimamente procurando muito movimento e pouco Pentecoste. Hoje em dia as pessoas estão movidas por um movimento tão grande que não se sabe mais quem é crente e quem não é. Não sabemos mais quem está com o Espírito Santo e quem não está. Estamos pedindo tantas coisas a Deus e não estamos pedindo um dom essencial em nossas vidas, que é o discernimento de Espírito. Às vezes ouvimos tantas coisas e não sabemos discernir o que aconteceu. É porque pedimos tantas coisas e não pedimos discernimento. E Deus, Ele nos dá o que nós pedimos. A Bíblia nos diz: pedir, pedir e dá-se-vos-á. A gente estamos preocupados muito em ouvir Deus falar na boca de profeta. Você é profeta, Deus Ele fala com você através da sua boca. Não precisa vir ninguém de fora para falar com você, para entregar uma profecia para você. Para ouvir a voz do Senhor é simples. É só entrar no nosso quarto, fechar a porta, ajoelhar que Ele fala conosco. E não tem erro. O Senhor, Ele não nos deixa enganado. E às vezes escutamos tanta profecia e estamos pensando: será que é o Senhor? Estamos sem saber quando é Deus que fala e quando não é Deus. Não estamos mais conseguindo definir. Que as pessoas estão vivendo em um tempo que quer só ver movimento, movimento, movimento. E estão esquecendo da palavra, a palavra que cura, que liberta, que dá vida. As pessoas estão esquecendo dos fatores mais simples. E é nesses fatores mais simples que o inimigo ele tem trabalhado na vida dos crentes hoje em dia. Tem sido nas menores brechas que o inimigo ele tem entrado e destruído. Tem sido nas menores brechas que o Senhor ele tem visto que nós estamos falhando. Ele está nos avisando: vamos deixar um pouco de olhar só para os maiores pecados e começarmos a olhar para aqueles pequenininhos, porque também é pecado. Vamos começar a abrir os nossos olhos para as coisas pequenas também, porque estamos deixando brechas tão pequenas que não percebemos que o inimigo era só o que ele queria para destruir a sua vida. Aí não entendemos o porquê o Senhor não nos abençoa. O Senhor ele nos promete ministério, mas ainda não nos levantou. Por que será? Porque estamos deixando brechas. O Senhor ele tem grandes ministérios para entregar aqui, mas é necessário que as brechas sejam fechadas. É necessário que haja a obediência a Deus e fiquemos no lugar onde Ele nos colocou. O Senhor ele não nos deixa enganados. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas é necessário que fiquemos na posição onde Ele nos colocou. Ele não vai cumprir uma palavra que Ele te disse se você sair da posição. Não adianta você esperar Deus abençoar o seu ministério se você sair da posição de onde Ele te colocou. Estamos querendo tomar a frente das coisas, esquecendo que quem nos prometeu foi Jesus. Estamos querendo tomar as coisas à frente, esquecendo que quem nos prometeu foi Ele. Se Ele prometer, Ele é fiel para cumprir. Basta ficarmos na posição em que Ele nos colocou e não nos acomodar. Temos que estar firmes na presença do Senhor, um ajudando o outro. Temos que um estender a mão ao outro. As pessoas estão caindo e saindo da igreja porque nós estamos com os olhos fechados. As pessoas estão ficando fracas e estão saindo sem que nós percebemos. Aí quando nós vamos perceber, já está lá no mundo. Aí fica mais difícil de trazer de volta. Porque o mundo ele ilude as pessoas com coisas magníficas que enchem os olhos, mas é tudo passageiro. O que é eterno é a palavra do Senhor. O que é eterno é o céu. É onde nós vamos morar. Lá sim é eterno. Temos que nos preocupar com o nosso irmão do lado.
Deus ele não se agrada de pessoas que derrubam o outro. A ira do Senhor ela é tão grande, mas ela passa rápido, mas quando vem, ela faz um estrago. Porque Deus ele é amor, mas também é justiça. E quando a justiça dele entra em ação, não tem quem fique de pé. Para quem você vai colocar sua mão se a justiça dele é maior que tudo? Ele pode te abençoar. Deixa eu falar de você. Vamos abrir os nossos olhos espirituais e vamos começar a olhar quem está do nosso lado. Será que essa pessoa que está do nosso lado está do mesmo jeito que o ano passado? Está com o mesmo fogo do Espírito Santo que o ano passado? Está com o mesmo ânimo? Está com a mesma vontade de buscar ao Senhor que o ano passado? Ou quem sabe que a semana passada? Não estamos mais nos preocupando disso. Estamos andando com as pessoas que as pessoas estão mudando e nem percebemos. Mas ainda existem remanescentes que ajudam o seu próximo. E esses remanescentes, quando Deus levanta, as pessoas ficam sem saber o porquê. É porque esse sim mostra os frutos do Espírito. Esse sim mostra que fecha a brecha, que se coloca na posição de Deus que colocou. Estamos saindo muito da posição que Deus nos coloca e querendo a bênção rápido. Estamos querendo apressar a Deus, mas estamos esquecendo que nós saímos da posição que Ele nos colocou. Ainda não é tempo do nosso ministério crescer, amém, vamos continuar na posição, porque quando acontecer, vai ser algo que muitos vão olhar como se soubermos obedecer. E o Senhor ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, e precisamos obedecer a voz dEle. E Ele está falando aqui, continua na posição, não sai daí. Continua onde eu te coloquei, que você vai ver a minha glória resplandecer em sua vida. Quer ver a minha glória? Fica na posição, fica na brecha. Não deixe o inimigo te destruir por coisa pouca. Não se ilude com as coisas do mundo, com as coisas que as pessoas te oferecem. Fica onde Deus te colocou. Não é necessário ouvirmos profetas falar para entender que é Deus que está falando. Deus ele ainda fala quando lemos a Bíblia. Aleluia. Ele ainda fala quando nos ajoelhamos para orar. Mas aqui queremos ver o movimento e o profeta tem que ser usado, senão não é Deus que fala. Mas não é isso que Deus quer de nós. Eu e você também somos profetas. Também temos o Espírito Santo. Da mesma forma que Deus fala com eles, fala com nós. Para ouvirmos a voz dele, basta nos ajoelharmos e falarmos com ele, que ele nos responde tudo que precisamos. E o Espírito Santo ele clama por santidade dentro das igrejas, por obediência, porque o fim dos tempos está aí. Nós não temos ouvido falar tanto desses fins dos tempos, é porque as pessoas estão atrás de fama, de status, estão com medo de pegar a palavra como se deve, estão com medo de começar a pregar a verdade e deixarem de ser convidados, estão preocupados é só com o estrelato, é só com a fama, ser conhecido. Não, Deus ele não dá fama para ninguém. A fama é uma consequência humana. O Senhor ele nos usa pela misericórdia dele, pois não somos dignos e ainda nos achamos com tudo isso que Deus faz conosco. Ainda nos achamos, ainda queremos tomar a glória de Deus, queremos tomar a honra de Deus, mas o Senhor ele clama por obediência. Você quer o seu milagre? Obedece. Você quer a sua promessa? Obedece. Fica na posição. O Senhor ele só pede obediência. E eu não entendo como é tão difícil de nós obedecermos. Às vezes é porque o inimigo ele nos tenta nas mínimas brechas que deixamos abertas, nos pequenos detalhes que esquecemos. O inimigo ele vem, invade a nossa vida e destrói. Mas Deus ele ainda vai levantar uma nova geração, jovens, eu e você, que ainda irão atravessar esse mundo inteiro falando do Evangelho de Cristo. Iremos morar juntos no céu.
Aquele que está esquecido lá atrás, nós não ajudamos. Não é meu amigo para quem eu vou ajudar. O Senhor ele tem grandes bênçãos para derramar sobre as nossas vidas, mas Ele não derrama porque estamos desobedientes, não obedecemos mais a voz dEle. E é necessário ser pregada a palavra que o Senhor ele colocou no meu coração. Essa palavra não é até dentro do meu coração, porque as pessoas acham que quando o pregador está pregando, nada que ele prega serve para ele. Mas esquece que a palavra ele desce primeiro para o pregador, depois para a igreja. Toca primeiro aqui dentro, depois toca aí. Mas às vezes escutamos palavras como essas e falamos, não é para mim, não é para o irmão do lado, não é para você. O Senhor ele está falando com você e comigo hoje. Ele marcou um encontro comigo e com você hoje. E sabemos a glória dele resplandecer em nossas vidas. É necessário que entremos em obediência a Ele. E quando nós estamos debaixo da obediência, não sei o que acontece, parece que sentimos a presença de Deus mais fácil. Só em ajoelharmos e falarmos com o Senhor, começamos a sentir a presença dele ali do nosso lado, nos abraçando. Ainda que nosso amigo ele nos abandone, sentimos a presença do Espírito Santo ali do nosso lado, nos ajudando, não nos deixando cair. Ainda que todo mundo te abandone, o Espírito Santo ele vai estar dentro de você. Ainda que ninguém queira conversar com você, conversa com o Senhor, conversa com o Espírito Santo. Quer conselho melhor que o dele? Não tem. Não tem conselho melhor que o do Espírito Santo. Ele sabe colocar os conselhos certos que você precisa no seu coração. O Senhor ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o que cada um de nós precisamos. E o Senhor ele clama por obediência. Queremos ver o Pentecostes do Senhor dentro das igrejas, mas não obedecemos. Estamos movidos pelo que as pessoas falam. Estamos movidos por o que pregadores estão pregando. Temos que ter a consciência que é melhor ouvirmos a voz de Deus pessoalmente do que ouvirmos um profeta. Eu não estou falando que Deus não usa. Deus já usou muitos para falar comigo, mas não tem experiência melhor do que eu entrar na presença dele e falar diretamente comigo. Deus ele não gera dúvidas. Ele não deixa nem sequer um pingo de dúvida se foi Ele que nos falou. Ele não nos deixa enganados. Ainda achamos que Ele não é Ele. Aí queremos fazer prova de Deus. Queremos pedir confirmação de Deus, Ele vai cumprir. E o Senhor Ele quer falar com nós conosco em uma intimidade. Você e Ele, eu e Ele, sozinhos dentro de um quarto, voltarmos as nossas necessidades para Ele. Ele sim pode nos ajudar. Tem coisas que é só Jesus que pode fazer. Achamos que o nosso amigo pode nos ajudar, mas não. É só Deus. Existem situações que Deus nos coloca para que possamos abrir os nossos olhos e reconhecer que precisamos mais dEle. Que precisamos ter mais intimidade com Ele. Deus Ele nos prova para que nós possamos entrar em um compromisso
mais não, fomos nós que desobedecemos a voz dele e nos colocamos na prova sozinhos. Porque quando estamos na prova que o Senhor nos colocou, assim como ele fez o profeta Elias, ele vai de encontro a ele. Ele fala com ele e fala: eu estou contigo, não temas. No deserto que Deus te coloca, você não sofre sozinho, não. Você sente o Espírito Santo ali do seu lado, te ajudando. Ainda que as pessoas virem a cara para você, o Espírito Santo ele está ali do seu lado. O Senhor ele coloca amigos de verdade para caminhar com você no deserto, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com o que vão falar dele, mas ele vai te ajudar. O Senhor ele quer que um ajude o outro, que possamos um estender a mão ao outro, e não que um calunie o outro, não que um julgue o outro. Temos que mostrar os frutos do Espírito, temos que mostrar a bondade, o amor, a paz. O Senhor ele quer mais de nós, porque nós exigimos tanto de Deus, mas nos damos tanto pouco a Ele. Achamos que fazemos muito, mas não fazemos nada. O Espírito Santo, ele está ao nosso lado, intercedendo por nós, mas nós não atendemos ao chamado dele, ao que ele diz. O Senhor ele tem grandes coisas para realizar em nossas vidas, mas é necessária obediência. É necessário ficarmos na posição onde ele nos colocou. O Senhor ele tem um tempo determinado para realizar um plano em nossas vidas, mas quando saímos da posição em que ele nos colocou, esse tempo para. Esse tempo que o Senhor ele programou para realizar o que ele te prometeu para. E quando você volta, ele começa do começo de novo. Ele não começa a contar de onde ele parou. Aí vai só atrasando a tua vitória, vai só atrasando o seu milagre. Por quê? Porque de desobediência. Porque nós estamos nos colocando na posição do Senhor. Mas o Senhor ele clama por obediência. Ele clama que um ajude o outro. O Senhor ele está aqui. Ele está clamando por obediência. Ele está dizendo: fica na minha posição. Está tão próximo do seu milagre chegar, para que você vai sair da posição? Está tão próximo da sua promessa chegar, para que você vai sair da minha posição? Para que vai desobedecer a minha voz? Quer que eu comece tudo de novo? Porque uma obra perfeita ela não para na metade. E se você para na metade, o Senhor ele começa de novo, para a obra sair perfeita, sem atraso. O plano dele é que não haja atraso nenhum, mas nós sempre entramos na frente e fazemos atrasar os planos de Deus. Sempre queremos achar que somos os sabidões e entramos na frente e só atrasamos a obra de Deus em nossas vidas. E só atrasamos os projetos que ele tem em nossas vidas. Mas o Senhor ele está levantando uma nova geração. E essa nova geração, ela irá contra o pecado. Ela irá ajudar o seu próximo. Ela irá viver em obediência. Eu aprendi com a Pâmela que o problema não é nosso irmão, o problema não é Deus, o problema somos nós. O problema é eu e você. O problema não é Deus. O problema é eu e você. Que saímos da posição que Ele nos coloca, que desobedecemos a voz dele. E ainda queremos ver o milagre acontecer. Volta para a posição onde Deus ele te colocou. Volta lá para onde Ele te colocou. Ah, Senhor, mas é tão difícil. Fica lá. O Espírito Santo ele está com você lá. Lá onde eu te coloquei, você está debaixo da minha proteção. Lá debaixo onde eu te coloquei, lá onde eu te coloquei, a minha presença está sempre com você. Eu costumo dizer que crente que tem promessa, ele só morre se sai da onde Deus ele coloca. Ele só morre se está em desobediência a Deus. Porque se ele está em obediência, se ele está na posição onde Deus colocou, ele não vai morrer. O Senhor ele vai cumprir tudo. Porque o Senhor ele não mente, ele nem se engana. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Temos que nos entregar mais.
colocando na frente. Você está se entregando à vontade de Satanás. Mas o Senhor, Ele vai nos levantar. Ele vai nos abençoar. Mas para que isso aconteça, é necessária obediência. É necessário que fiquemos na posição que Ele nos colocou. E que o Senhor nos abençoe.